Prerrogativas. Prerrogativas. Não há democracia sem sociedade civil ativa, é isso que deduzo da fala de Vossa Excelência. E é justamente com esse espírito que o Grupo Prerrogativas ele foi constituído em 2014, o coordenador Marco Aurélio fará aqui também uma apresentação específica dos participantes e falar um pouco mais da história do grupo, mas é um grupo bastante comprometido com o Estado de Direito, com a conservação do sistema democrático, com a promoção dos direitos humanos. É um grupo plural que tem representantes de vários estados do Brasil, de vários segmentos sociais e tem esse foco num aspecto relevante que é a defesa do Estado democrático de direito. E, sem dúvida, é um grupo que sempre esteve vinculado a uma visão crítica inclusive do próprio funcionamento do Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser. Mas existe algo que nos une e diz respeito à defesa das instituições. E nesse ponto, nós estamos todos de acordo, sempre estivemos e sempre fomos muito firmes, porque as instituições democráticas, as instituições de Estado são uma conquista da sociedade brasileira. E sobre isso não existe nenhuma dissensão, nenhuma divergência, o grupo sempre tem se manifestado. Quando estivemos há pouco tempo com Vossa Excelência, já havíamos transmitido esse nosso compromisso. E é claro, quando existe aí um ataque à confiabilidade do voto, do sistema eleitoral, a difusão de falsidades, de inverdades, o que se coloca em risco, precisamente, é a própria integridade do sistema democrático, não apenas da justiça eleitoral, mas dessa grande conquista da sociedade brasileira, que é a democracia. E é evidentemente que nós não estamos aqui falando de diferenças políticas que sejam toleráveis, porque o extremismo, ele propõe justamente que o regime democrático seja afetado. Vossa Excelência, no seu discurso de posse, chegou a mencionar que as diferenças políticas elas devem ser solvidas justamente por esse grande espetáculo de louvação do voto popular, né, como manifestação de vontade da nossa sociedade. Então, nesse sentido, como também disse Vossa Excelência naquela ocasião, a democracia é inegociável. É isso que nos une aqui, que nos trouxe até aqui. Nós estamos firmemente comprometidos em evitar que haja esse grande ocaso, senão que haja talvez um maravilhoso alvorecer democrático em nosso país. Então, com essas palavras que eu inauguro aqui nossas manifestações e devolvo a palavra ao nosso coordenador do Grupo Prerrogativas, o advogado. E para dizer que nós vamos nos somar sob o seu comando a todas as iniciativas necessárias para a defesa da democracia, da rigidez das instituições e do nosso sistema, enfim, eleitoral, que é determinante, enfim, né, um pressuposto, digamos, fundante do Estado Democrático de Direito. Então, para hipotecar a nossa restrita solidariedade, o grupo, o senhor conhece a maior parte das pessoas, eu não vou tomar muito tempo dessa audiência para apresentá-las, mas são muito representativas, e todo mundo vai ter oportunidade de falar um pouquinho, algumas pessoas pelo menos, aproveitando o tempo de vocês, mas a gente não podia deixar de vir aqui nesse momento especial, porque os ataques, claro, são direcionados à corte, mas também à sua pessoa. Então é nessa dimensão que a gente hipoteca a nossa solidariedade. Muito obrigado. Ao Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, e ao senhor, em especial, que está conduzindo esse processo num momento tão delicado do país, né? Então, além disso, nós viemos mandatados pelo diretor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco, e o professor Celso Campilongo, e viemos vir trazer um convite ao senhor, ao nosso corregedor, à senhora, enfim, e a todos os integrantes da corte, assessoria. Nós vamos fazer um evento no dia 11, que começa às 10 horas da manhã, com um desagravo ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo e às instituições. O evento, no período da manhã, vai contar com a participação e com a condução, inclusive, da Fiesp. A nossa ideia, enfim, é envolver diversos atores da sociedade civil, e o cunho, embora político, não é partidário, evidentemente. Inclusive, salvo o melhor juízo, o senhor destacou, acho que o ministro Alexandre de Moraes, a princípio, para estar lá. Mas para nós seria uma honra, caso eventualmente o senhor pudesse conciliar a agenda, o senhor receberia, na ocasião, uma homenagem de diversos juristas, enfim, do país, dessas universidades, não só de São Paulo, mas de diversas outras, se somaram a esses esforços atores envolvidos, enfim, né, na pauta das disputas ambientais. O senhor já recebeu vários deles, né, o Grupo 342 Artes,
e diversos outros segmentos da sociedade civil, inclusive, como eu disse, segmentos do empresariado. A ideia é que às 11h30 essa carta seja lida. A princípio, ela seria lida pelo ministro. Nós estamos só verificando a possibilidade real dele, né, que parece que estava com um probleminha pessoal, o ministro Celso de Mello, né, e que sempre, enfim, nos recebeu com muita alegria e com muita simpatia, né, no Supremo, para tratar de temas variados. Ele faria a leitura, mas é claro que se o senhor for, a gente pode se adequar ao protocolo que o senhor estabelecer. A sua presença para a gente é um motivo de muita alegria e de muita honra. Foi atendendo o seu chamado, inclusive no discurso de posse, mas também naquela gentil reunião que o senhor nos conferiu, quando o senhor disse, olha, o réu e o paciente é a democracia, e nós precisamos na defesa da democracia, foi atendendo, digamos, esse chamado, já compreendendo a visão estratégica, né, que caracteriza a sua atuação, que a gente se organizou para fazer, inclusive, esse chamado. Então, os professores da Universidade de São Paulo vão estar à frente desse processo, junto com diversos segmentos da sociedade civil. Então, a sua presença realmente é uma honra. E a nossa intenção, muito rapidamente também, era de parabenizar a medida que o senhor, enfim, implementou, né, esse Comitê de Acompanhamento da Violência Política, e dizer que nós estamos muito preocupados. O país vive, talvez, um dos momentos mais delicados. A ameaça ela é real. Nós sentimos isso na pele. Muitos de nós que somos identificados, digamos, com uma pauta que é contra-majoritária na essência, em relação a vários temas, como disse o Mauro, a gente sofre isso na pele no dia a dia, né, Carol? Enfim, nos nossos espaços de trabalho, nas ruas. Infelizmente, a escalada da violência política vitimou recentemente em Foz do Iguaçu uma figura pública que chegou a ser candidato a vice-prefeito por um partido político, candidato a vereador, um guarda municipal. Mas não é um episódio isolado. Por isso nós queríamos festejar e sabemos que está em excelentes mãos, um ministro que tem o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento, as nossas reverências, o nosso aplauso, porque nos preocupa demais, demais. Nós tivemos um episódio na Bahia, o assassinato de um mestre capoeirista, tivemos o assassinato, que inclusive foi desvinculado da questão política, do ódio político, mas o próprio inquérito comprova que o objeto foi esse, não muito diferente de Foz do Iguaçu. Em Santa Catarina, um senhor de idade que foi brutalmente assassinado por um militante que era lutador de jiu-jitsu, né? Santa Catarina foi um assassinato horroroso e a gente está sentindo a escalada da violência política. E o senhor está reagindo à altura. Criou um comitê, enfim, né, de acompanhamento da violência política, ao qual, humildemente, a gente gostaria de se somar, na condição que for, como sociedade civil, mas entre os diversos representantes daqui, nós temos 70 entidades dentro de prerrogativas, OAB Nacional, Estadual, Conselheiros Federais, IDDD, IBCCRIM, ABJD, Coalizão Negra por Direitos, que o senhor recebeu, enfim, que hoje, inclusive, estamos nos Estados Unidos, no Departamento de Estado, chamando a atenção para as eleições brasileiras e depositando crédito na sua condução, estão sendo recebidos agora. Tivemos a notícia, antes de entrar aqui, que o próprio presidente da República vai recebê-los. Para a gente foi uma surpresa, porque a princípio não estava combinado. Então, a nossa ideia é, de alguma forma, se somar a esses esforços e acompanhar esse comitê. Então, o objetivo era, rapidamente, hipotecar a nossa solidariedade institucional, parabenizá-los pelas iniciativas, nos somar a esses esforços, fazer esse convite para vocês. Claro que eu sei que isso tem que ser avaliado sobre várias circunstâncias, tudo tem que ser muito calculado, sobretudo num momento como esse, né? Mas seria para a gente realmente uma alegria enorme que vocês pudessem participar. Renovar o nosso convite para o senhor, no formato que o senhor definiu, participar de uma live de esclarecimento. Sim. O ministro Lewandowski esteve conosco, nós reunimos quase 1 milhão de pessoas, segundo dados da TVT e das afiliadas, porque teve retransmissão em cadeia nacional, o Procurador-Geral da República esteve conosco, o ministro Alexandre. Seria uma honra para esclarecer, para dizer o que o senhor disse aqui, porque nós temos uma rede muito poderosa, enfim, que tem um alcance enorme, e se vocês puderem juntos, eventualmente, separados, como julgarem conveniente, nos dá a honra e a alegria de participar de uma live, a gente pode combinar o roteiro para esclarecer. Então, o objetivo é esse. Acho que essa sua fala, ela precisa ter alcance. Ela está tendo, mas a gente precisa ampliar, né? E eu acho que tem outras pessoas que não falaram, já falei demais, peço desculpa. O Cacai não pôde vir, mas pediu para entregar, na verdade, um livro do senhor, né? Muito além do direito, no momento de tanto obscurantismo, falar um pouco de poesia, né? Ele está fora do Brasil. E o Lênio Streck teve, infelizmente, um episódio triste na vida, que foi o falecimento da mãe dele, né? Que, enfim, muita gente não sabia, né, que estava vivo, mas semana passada ele estava com passagem marcada para lhe dar um abraço, para agradecê-los, né, por essa audiência, e pediu também para entregar uma carta para o senhor. Agora, tem algumas observações que algumas pessoas podiam fazer, né, a Alessandra Kenari, que estão preocupando a sociedade brasileira, os interrogativos estão todos apontados aqui. Todos. De
forma muito direta, muito pontual e incisiva, o que é importante também neste momento de enfrentamento por tudo que nós estamos passando, especificamente em relação à violência eleitoral, à desinformação e, inclusive, a rede de essa quadra tão difícil que o país vive. Eu fui juiz eleitoral, devo dizer que gostei muito dessa parte aqui, de referência ao artigo de Pernambuco, né? Intuitivamente, eu tinha, evidentemente, conhecimento, mas eu não tinha escrito aqui, tem esse candidato, sim. E olha a dimensão que é, efetivamente, a gente conseguir cumprir o princípio uma pessoa, um voto, né? Isso. Eu acho que isso é a resposta mais eficiente, mais eficaz, mais forte que a gente pode dar para a democracia. Então, eu saio daqui muito satisfeita, vendo toda essa forma incisiva de enfrentar como é necessário o que está se passando no nosso país. Pois não. Então, porque efetivamente, eu acho que o caminho aqui está dado para nós contribuirmos da forma como for possível, da forma como conseguimos concatenar para que isso seja efetivamente uma realidade. Perfeitamente. Então, era muito obrigado. Isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Nós temos paz e segurança aqui no TSE. Por isso podemos dar isso a quem está lá fora. Esta é a mensagem que é preciso sair desta sala. O ministro Fachin encarna por si só a paz e a segurança, e por incrível que Vossas Excelências possam parecer, a cada ataque que a Corte sofre, a paz e a segurança fazem mais morada aqui dentro. Nós não vamos abdicar da nossa condição de juízes. Então, ontem, ali no sofá, conversava com o ministro Fachin, sentados ali conversando, e eu dizia da minha angústia, juiz é por si só um homem angustiado, não é isso? De assistir ao silêncio dos bons. Isso não pode acontecer. O grupo Prerrogativas, Marco Aurélio, deve cada vez mais extrapolar o esclarecimento e informação exatamente para que outros bons formem a opinião que nós temos aqui na casa. Nós temos eventuais divergências no plenário, nos julgamentos, na corte, é uma corte. Mas, repito, reina a paz aqui dentro. Não há dissimidice, não há fissura, não há nenhuma forma de converscote aqui dentro. E desde que cheguei aqui como ministro substituto, o ministro Fachin já era titular, nas reuniões eu dizia que a corte tinha que se comportar como tal. Que isto aqui não era botequim. Corte não bate boca com ninguém. Corte transmite o que o TSE está a transmitir. A narradora Kenari que falava aqui do que era o processo eleitoral. Nossa, eles atuavam como juiz em São Paulo. Eu atuava como promotor em Manicoré, no meio da floresta na Amazônia, com muito gosto. E só quem passou por essa experiência pode subscrever o que disse o pernambucano no artigo. A libertação que foi da sociedade brasileira, sobretudo dos mais pobres, como aconteceu na minha Amazônia. Na primeira eleição em que as urnas eletrônicas chegaram no interior, nós tivemos 12 fóruns de justiça que foram queimados. Porque se dizia que se queimassem as urnas eletrônicas, na de pano a gente ganharia. Isso é fato, procurem, que isso é registrado. Eu era procurador-geral de justiça, eu não conseguia mais policiais para levar para o interior do estado, para resgatar os promotores eleitorais vivos da cidade. E tivemos de lançar mão da guarda que tomava conta do prédio da Procuradoria-Geral, para nos deslocarmos até Itacoatiara
para resgatarmos os promotores eleitorais de lá que ameaçados estavam de serem queimados no fórum. Isso tudo mudou. E naquela eleição, o fenômeno foi extraordinário. As oligarquias políticas que se revezavam nos municípios deram lugar a jovens lideranças que voltavam da capital para os seus estados, municípios de origem, com uma outra visão administrativa que fez uma qualidade de vida ser alterada para melhor no interior do Amazonas, por exemplo. Ao saudar muita honra ao eminente ministro Fachin na presidência do tribunal, eu falava daquele eleitor qualificado, entre aspas, é claro, que era o mapismo. A senhora lembra disso? Que nós não podemos nem divisar o que é o luxo, a grife que é o que disse o nosso presidente ao dizer que agora a urna encerra a votação lá. Ponto final. Está encerrada a eleição. E qualquer um do povo, transparentemente, seguramente vai ter acesso e poder festejar o seu candidato. O presidente me incumbiu de coordenar este grupo de trabalho que, a meu ver, precisa ter dois objetivos concomitantes. O primeiro deles é o informativo esclarecedor. Nós temos que, a exemplo do que está acontecendo agora aqui, massificarmos essas informações. Porque só assim nós vamos destruir esse, sim, converscote de descrédito ao sistema eleitoral nacional. Formadores de opinião, e a partir desse GT, com o auxílio da sociedade civil, todos aqui estão intimados a colaborar com o grupo de trabalho, encaminhando sugestões. Este é um objetivo. Concomitantemente a isso, temos que fixar rotinas de apuração e repressão célere e imediata a qualquer tentativa de violação a qualquer direito, qualquer tentativa de violência no processo eleitoral brasileiro. Nós temos, em suma, que fazer deste GT um veículo condutor daquilo que, com mestria, coloca o nosso presidente. Paz e segurança parte daqui. Nós estamos em paz e seguros de que temos um sistema eleitoral íntegro, auditável, cumprimos a lei, o calendário está em dia, a justiça eleitoral presta um serviço extraordinário à democracia brasileira, esses 90 anos de existência dela. E eu espero, com toda a convicção, não decepcionar a delegação que me foi passada pelo ministro Fachin, para que, repito, nós tenhamos uma campanha muito forte e intensa de esclarecimento, mas de fixação de rotinas para que as instâncias controladoras efetivamente respondam de forma séria a isto. E nós também temos, na própria Corregedoria, já um serviço, por conta dos inquéritos administrativos que temos, que estamos disponibilizando a todos os promotores eleitorais e a todos os juízes eleitorais e aos regionais eleitorais rotinas de apuração na parte cibernética. Não haverá, a tentativa é evitar aquele delay, com perdão do estrangeirismo.
em qualquer forma de apuração. Muito obrigado. Obrigado, Mário. O grupo que nós temos aqui já de algum tempo que se dedica a dialogar e atuar sobre violência de gênero, denomina-se TSE Mulheres. A Cristine integra o grupo, eu gostaria de ouvi-la também. Na verdade, a violência política de gênero tem sido uma preocupação não apenas das mulheres acadêmicas, mas principalmente daquelas, e vieram muitas ao nosso encontro neste semestre, que se dedicam e querem se dedicar à política. Já passou o tempo em que mulheres precisavam ser filhas ou precisavam ser esposas de grandes nomes do mundo político para tentarem as suas vidas políticas autônomas, bem resolvidas. Eu gosto muito de ressaltar, ministro Fachin, ministro Mauro, todos e todas, que aquelas que nos precederam fizeram um trabalho extraordinário, a ponto de nos deixar muito orgulhosos, seja no processo constituinte de 88, seja na luta dos mandatos federais, estaduais, municipais, que ocuparam na irrisoríssima percentagem de 10%, 15%, e fizeram trabalhos incríveis. E a violência política de gênero está muito, muito bem aparelhada no nosso país para termos uma efetiva participação das mulheres. As mulheres estão absolutamente prontas. Agora, o que a gente tem feito, principalmente a partir de grupos como o TSE Mulheres, é elucidado esse trabalho que está no Congresso, que está nas academias, que estão principalmente evidenciados na macro e na micropolítica brasileira, para que elas possam ter a chance efetiva de ocupar esses espaços. E isso passa também por um sentido de segurança e proteção. O Tribunal Superior Eleitoral tem se aberto, principalmente na figura da nossa presidente, que é a ministra Maria Cláudia, que preside aquele grupo com muita empolgação, com muita generosidade, com uma ocupação genuína, né, de um lugar de escuta, de um lugar de acolhimento, para que a gente possa efetivamente, junto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, principalmente na figura delegada da doutora Raquel Branquinho, fazer um trabalho de acompanhamento dia a dia. A doutora Raquel e a ministra Maria Cláudia têm feito um acompanhamento quase que pegando na mão dessas políticas que vêm através do TSE Mulheres com suas denúncias, com seus reclamos, com suas angústias, né, para que elas realmente possam se sentir seguras a concorrer. Muitas delas falaram que, infelizmente, não estão conseguindo encontrar espaço para as suas candidaturas por conta de problemas intrapartidários ou por conta de problemas pessoais. Mas nós temos feito um trabalho de fomento, um trabalho de estímulo para que essas mulheres que se sintam vocacionadas à política possam estar no pleito de forma segura. E agora, como coordenadora executiva, né, Secretaria-Geral da Presidência desse grupo, esperamos e vamos deixar as portas abertas para todas as sugestões, para todas as denúncias, para que possamos também ser uma ponte, né? Tenho dito ao ministro Fachin que a nossa gestão, por ser muito curta, é uma ponte entre a margem do ministro Barroso e a margem do ministro Alexandre, mas sempre nesse sentido de um trabalho contínuo e muito importante para que as eleições de 2022 realmente possam ser as melhores, né, no sentido das condições materiais, né, para enfrentar os nossos dissensos políticos e as nossas dificuldades da margem da política, que não é a nossa. Muito obrigado. Tanta luta, né, chegar nesse ponto. É verdade. Doutor Luiz Viana, pois não. Muito rapidamente. Primeiro, reiterar os agradecimentos a Vossa Excelência, ao ministro Campo e à doutora Cristine de me receber aqui, fazer minhas as palavras de todos que me antecederam, fazer um depoimento e uma manifestação muito rápida sobre as nossas eleições. Então, primeiro, esse depoimento. E segundo, uma manifestação muito rápida, que eu acho que está implícito em tudo que já disseram, mas eu gostaria de explicitar. As eleições democráticas no Brasil não pertencem nem ao presidente da República, nem a nenhum que tenha sido eleito. As eleições democráticas pertencem ao povo do Brasil. E Vossa Excelência, a Justiça Eleitoral, é um instrumento disso. Não para que o Estado esteja a serviço daqueles que serão eleitos, mas para estar a serviço do povo. E como disse, eu adorei o texto que Vossa Excelência colocou, daqueles mais pobres, porque é uma das raríssimas oportunidades no nosso país, com a sociedade tão desigual, como Vossa Excelência falou, que nós todos somos iguais. Quando vamos à urna eletiva, a pessoa mais pobre, a pessoa mais rica do nosso país é absolutamente igual.
E é por isso que a democracia é tão mal vista por aqueles que não querem a igualdade, porque é um valor revolucionário. Então, assim, fazer minhas as palavras de todos que me antecederam e dizer, nos convoque, presidente. Estaremos aqui ao seu lado, ao lado do ministro Câmpio, para aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. E a vara federal é mais efetiva do que a vara eleitoral ali no momento da ocasião. Mas é importante que os casos, que os partidos todos tragam ao TSE como uma denúncia de violência eleitoral, sejam acompanhados efetivamente pela Justiça Eleitoral e não apenas pelo seu delegado ali do tumulto, que muitas vezes não tem um olhar macro de que aquilo ali é sim uma violência. Então nós precisaríamos ter esse respaldo aqui do grupo de trabalho de Vossa Excelência para que esses casos sejam acompanhados, para que diminuam a cada dia, ao contrário da nossa triste expectativa de que eles aumentem a frequência. Então seria muito importante uma espécie de fiscalização, um agente que o TSE, pelo seu somente para ir lá perguntar, delegado, o que foi que aconteceu aqui? Pode mudar o curso de uma investigação. O que é importante? Nós que tratamos do direito penal é que quem hoje está em casa orquestrando que um drone vai atacar eleitores numa fila, saiba, ele vai ser investigado, ele vai ser punido e ele será preso. Na fala da Cris, desculpa a intimidade, nós formamos juntos, somos amigas há 30 anos, na fala de doutora Cris, na questão da mulher, o que obstou as candidaturas laranjas foi a punição dos homens que sentaram nos lugares. É muito importante que o TSE, ministro, mande excelência. Você, candidato, que está semeando o caos, vai ser caçado lá na frente. O TSE não vai admitir a violência, a morte, a bomba, o drone. Então, fica esse pedido, ministro, de que o TSE acompanhe os inquéritos, onde os partidos tragam e digam, eu vejo nesse inquérito uma violência política. Para que a gente consiga mandar essa mensagem para quem está no momento planejando um mal. Você vai ser preso. E nós vamos caçar o seu mandato adiante. E tomei a liberdade de, em homenagem à vossa presença e à relevância desta reunião, registrar por escrito uma mensagem por meio da qual eu cumprimento as advogadas e os advogados aqui presentes. E peço licença, como todos estão de máscaras, eu quero ler essa mensagem, dada o momento que nós vivenciamos, dada a importância desta reunião, e explicitar o sentido e alcance do que aqui se contém, para depois ouvir a todos e a todas desse importante grupo, que é o grupo que trata e que defende, que se intitula Prerrogativas. Eu digo que é louvável a preocupação com a democracia e a vida pública no país. Não há justiça sem sociedade civil e advocacia fortes em diálogo, nomeadamente para defender o processo eleitoral, as eleições e o próprio Estado democrático de direito. É nosso dever exercitarmos a escuta e o diálogo como formas próprias de uma sociedade plural e diversa, como, aliás, têm sido as audiências e encontros nessa presidência com as defesas técnicas dos mais diversos candidatos, sem distinções nem privilégios. Cumpre respeitar todas as cosmovisões. A Justiça Eleitoral está preparada para as eleições gerais de 2022. Gostaria de sublinhar esse aspecto. A Justiça Eleitoral está preparada para as eleições gerais de 2022. E os números desse ano impressionam. Eu apenas aqui os cataloguei para termos presentes. Teremos mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores, sendo 82 milhões mulheres e pouco mais de 74 milhões no sexo masculino. Haverá eleições em 5.570 cidades no Brasil e 181 no exterior. Tudo isso já está encaminhado, preparado e organizado. Essas eleições se darão por meio da existência e funcionamento de 496.512 sessões eleitorais. É o maior número de sessões eleitorais, é o maior número de eleitores da história
política do Brasil. E, portanto, também é o maior número de utilização que nós teremos de urnas eletrônicas no Brasil. Teremos perto de 500 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas. E posso lhes adiantar que estão todas no ritmo do cronograma da respectiva preparação. Portanto, o que eu gostaria de dizer ao início desta reunião, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, é que nós, como não poderia deixar de ser, realizaremos as eleições e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da Justiça Eleitoral. Os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia, a regra está dada, e esse tribunal não se omitirá. A Justiça Eleitoral de todo o país não cruzará os braços. Somos aproximadamente 22 mil servidoras e servidores, 3 mil magistrados eleitorais, cerca de 3 mil membros do Ministério Público Eleitoral e 27 tribunais regionais eleitorais altamente capacitados e preparados e sintonizados em todo o Brasil. Temos percorrido todas as regiões do Brasil com todos os tribunais regionais eleitorais. E no dia 2 de outubro, teremos, ao abrirmos as eleições, nós, como sabem, unificamos o término do horário de votação para as 5 da tarde, horário de Brasília. Portanto, o Acre vai acordar o Brasil eleitoral no dia 2 de outubro, iniciando as eleições às 6 da manhã. E também um esforço especial, com recursos que felizmente não nos faltaram. O Acre terá um apoio especial, inclusive com segurança e pernoite de mesários em escolas e locais distantes de votação, com apoio de autoridades de segurança, ou seja, começaremos com tranquilidade e segurança as eleições no Acre às 6 da manhã, para lá, encerrando às 3 da tarde, às 5 da tarde, em todo o Brasil, horário de Brasília, as eleições estarão concluídas. E é importante que se diga isso. Às 5 da tarde, as eleições estarão concluídas e dentro das urnas eletrônicas, as eleições estarão apuradas. A totalização é a quantificação numérica dos votos dados na urna eletrônica. E um voto dado na urna eletrônica é um voto computado. E por isso que, neste ano, às 5 da tarde, quando cada urna emitir o BU, o boletim de urna, que já era e continuará sendo afixado no local de entrada de todas as sessões eleitorais, com um QR Code para que possa ser lido, neste ano, todos os boletins de urna automaticamente irão para a rede mundial de computadores. Portanto, a apuração, por assim dizer, que é, na verdade, esta totalização matemática dos números que constam dos BUs, será feita pelo TSE e por quem mais que assim desejar fazer. Mais transparência do que isso evidencia, obviamente, como já disse mais de uma vez, que no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral Brasileira, não há nenhuma sala escura, nem na alma, nem na estrutura física do prédio. Portanto, nós temos essa estrutura preparada e sabemos que o tribunal não está só. Alguns minutos atrás, nós completamos a 100ª manifestação de apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, manifestada de segunda-feira última até o dia de hoje. Portanto, sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral não está só, porque a sociedade tem evidenciado que não tolera o negacionismo eleitoral, contra posturas antidemocráticas, doses maciças de vacina de democracia. O ataque às urnas eletrônicas, como pretexto para se brandir cólera, não induzirá o país a erro. Há 90 anos, o Brasil criou a Justiça Eleitoral para que ela conduzisse eleições íntegras. E o Brasil confia na sua justiça. Amarrada à Constituição
e a institucionalidade, qual Ulisses de Homero, a justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, nem se abala às ameaças e intimidações. Somos juízes, e o nosso dever é abrir os nossos ouvidos à Constituição e às suas cláusulas pétreas democráticas, como bem pontuou metaforicamente o conhecido filósofo norueguês Jon Elster. A agressão às urnas eletrônicas é um ataque ao voto dos mais pobres. Esse é um elemento fundamental que se diga. Ontem, no dia de ontem, todos nós tivemos a oportunidade de ler um belíssimo texto do professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Marcos André Mello. Disse ele, sobre as urnas eletrônicas, o impacto foi avassalador para o eleitorado analfabeto. Entre 1980 e 2000, o Brasil ostentava o título de campeão de votos inválidos na América Latina. A introdução da urna eletrônica muda radicalmente as coisas. Em 2000, os votos inválidos caíram de 41% para 7,6%, um recuo de 82%. A emenda constitucional que garantiu o voto dos analfabetos foi simbólica, mas foi a urna o instrumento que emancipou de fato o eleitorado pobre. Portanto, defender a urna eletrônica é defender a democracia, e uma democracia inclusiva, especialmente numa sociedade discriminatória, injusta e desigual como a nossa. A urna eletrônica é uma urna de democracia inclusiva. Por isso, o que nós estamos preparando são eleições pacíficas, paz e segurança nas eleições, é o que nós propugnamos. Não toleramos violência eleitoral, que, como sabemos, é um subtipo da violência política. A justiça eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política, e o ministro Mauro Campbell Marques está à frente deste grupo de trabalho que vai sistematizar o que já foi feito, os protocolos que temos em curso e novas medidas adicionais para coibir a violência como arma política. A arma do direito não pode se transformar no direito às armas como forma de dissolver conflitos. Como também estamos preparados para enfrentar a desinformação como a prática do caos. São 7, em nosso modo de ver, os patamares de contenção numa importante rede de proteção à democracia. Neste momento, primeiro, a sociedade civil, englobando entidades, lideranças empresariais, sindicais, religiosas, movimentos, articulações e frentes democráticas. Segundo, a imprensa livre, investigativa e interrogante, disseminando informações, fatos e evidências. Em terceiro lugar, o próprio parlamento, cuja representação popular pressupõe precisamente eleições periódicas, portanto, defendê-las. E defender a democracia significa defender o próprio DNA da vida parlamentar. Em quarto lugar, as forças de segurança, cujo fim primordial é gerar segurança para o processo eleitoral, a serviço e nos limites do Estado democrático de direito. Em quinto, a democracia como uma questão global da casa comum da comunidade internacional. Por isso, o nosso acento importante às missões de observação eleitoral. Nós já temos confirmados mais de 100 observadores internacionais no Brasil. Diversas missões. A primeira missão avançada começa agora em 2 de agosto, que é a missão da União dos Organismos Eleitorais da América Latina, UNIORE. Estarão aqui dias 2 e 3 de agosto já numa missão avançada e preliminar da missão que virá em outubro. Sexto, a autoridade do Ministério Público Eleitoral, dela se necessitando sem omissões. E sétimo, a esses parâmetros se soma a Justiça Eleitoral. Aqui não cederemos e não nos curvaremos. O quadro normativo para as eleições está estabilizado no prazo da lei. 5 de março é o prazo que o Código Eleitoral fixa como limite para a regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral.
nós cumprimos esse prazo. Quem sustenta algo para depois desse prazo, sustenta, na verdade, não cumprir a lei. E, portanto, sustenta a quebra da própria legalidade, que já foi observada pelo Parlamento à luz do princípio da anualidade eleitoral. O Parlamento aprovou o que havia de aprovar, não acolheu o que entendeu por não acolher, e esta é a regra do jogo eleitoral. O certame já iniciou. Quem propõe alterações agora, da maneira especialmente que se propõe, imaginando que a justiça eleitoral vai se curvar, não apenas propõe a destempo, como propõe também indevidamente. As instituições devem cumprir suas missões constitucionais, e deixo-vos, com alegria e a honra de recebê-los, a muitos que conheço de há muitos anos, deixo-vos um chamamento. Vossas senhorias têm uma missão relevante, contribuir para iluminar o tempo do porvir e para obstar que um grande ocaso novamente se abata sobre o Brasil. Eu lhes agradeço por estarem aqui e estou à vossa disposição, senhor coordenador, Dr. Marco Aurélio Carvalho, para lhes ouvir.